Bom dia, bom dia. Muito bom voltar aqui com vocês nesse nosso semestre, segundo semestre. E aí, passaram bem? Descansaram bastante? Que bom. A gente precisa às vezes de novas forças, né, para continuar esse trabalho que não é fácil. E vamos continuar na torcida, né, pessoal? Na torcida para que logo logo a gente possa estar trabalhando de forma presencial. Então, gente, nós vamos começar esse segundo semestre falando sobre áreas de figuras planas, né? Entrar um pouquinho no campo da geometria. É claro que, na medida do possível, a gente vai trazendo esses assuntos da geometria para o lado da álgebra, que é a parte de funções que a gente estava trabalhando, né? Então, para começar, eu não poderia falar de área se a gente não discutisse um pouquinho sobre a questão do conceito, né, da ideia de área. Então, a ideia de área vem da ideia de superfície, né? Ou seja, você quer medir o tamanho de uma superfície, de qualquer coisa, uma superfície de um objeto qualquer, né? Você vai então ter a ideia e o conceito de área em cima disso, né? Então, se você vai querer saber a superfície do lote onde está a sua casa, a superfície da mesa, a superfície de uma janela, tudo isso remete à ideia de área. Então, área é a quantidade, a medida de uma superfície, né? Então, mas dentro desse contexto todo, vamos trazer alguns exemplozinhos onde que se aplica, né, a ideia. É tão vasto isso, né, mas acho que nada impede da gente avançar um pouquinho aqui. Olha só, aqui nós temos um desenho que é de uma planta, né, de um arquiteto, de uma casa, né? Então você verifica aqui, por exemplo, nós temos vários cômodos. Então são vários cômodos aqui, cada um com as suas medidas, né? Então aqui, ó, a gente tem a varanda, né? Olha só, aqui nós temos a varanda, a fogueira, a piscina, nós temos aqui a garagem coberta, né? E aqui a parte de dentro da casa, que seria uma sala, né? Misturada aí com a copa. Veja que todas elas têm suas medidas, né? Então, com essas medidas aqui dos lados, dos cômodos, você consegue achar a superfície, né? Então, o arquiteto ele utiliza dessas medidas e tem que ser muito bem executado, porque as dimensões, as superfícies que vai ficar certos cômodos têm que estar muito bem ajustados para que o projeto, ao ser executado, não ocorra erros, né? Porque se houver um erro de medidas aí, ou seja, da superfície que está sendo construída, às vezes um móvel não vai caber direito, né? Enfim, é todo um trabalho voltado assim para que não ocorra erros, né? Então, uma das aplicações aí de superfície dentro da área de engenharia, de arquitetura, né? Outro exemplo, na questão de obras em casa. Então aqui nós vimos uma casa que foi reformada, né? Você tem aqui pisos, azulejos, né? Pedras de granito, enfim, vidros. Tudo isso ocupa uma superfície, uma área. Para você poder calcular quanto que você vai gastar, por exemplo, numa obra dessa, de determinados objetos, você tem que saber o tamanho da superfície, ou seja, tem que saber a área que você vai gastar disso, né? Então aqui é uma ideia do uso da aplicação de área, da ideia de área, em uma obra, por exemplo, né, residencial. Aqui nós temos aqui uma situação de uma área devastada pela garimpagem, né, lá na Amazônia. Então é uma situação recorrente que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Todo mundo acho que está a par disso. Então existem os profissionais que fazem esses cálculos também para saber essas áreas, né? Calcular o tamanho dessas superfícies que são devastadas. Um outro exemplo também, dentro da produção agrícola, né? As grandes propriedades rurais que são produtoras e as pequenas também, né? Elas necessitam de saber as áreas do plantio, necessitam saber as áreas das matas
que tem que ser preservadas, porque toda fazenda, por lei, é obrigada a reservar um tamanho de uma superfície com matas, né, nativas, então você não pode desmatar. Enfim, a propriedade rural, seja ela de produção agrícola, rural, né, enfim, ela necessita trabalhar com a ideia de áreas também, né? Isso tudo é registrado lá naquele órgão chamado INCRA, ok? Bom, eu trouxe aqui um título, uma manchete de um jornal da Folha de São Paulo, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão do desmatamento, que envolve a questão de áreas, né? Eu acho que a gente contextualizar um pouquinho essa ideia de área dentro da nossa realidade é importante para vocês. Então aqui diz assim, ó, desmatamento na Amazônia cresce 183% em dezembro em relação ao mês de 2018. Então ele está dizendo que no dezembro de 2019 aumentou-se o desmatamento da Amazônia 183% em relação a dezembro de 2018. Tá? Como é que eles conseguem fazer esse tipo de monitoramento? Ou seja, saber que aumentou esse tanto. Como é que faz esse controle de áreas, né, gente? Então aqui, se você reparar, ó, dados são do DETER. DETER é um sistema, tá? É um sistema de monitoramento via satélite, tá? Sistema de monitoramento de satélites. Deixa eu colocar aqui. Então, o DETER, ele é um sistema que vai fazer esse monitoramento via satélite. Ele pertence ao INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É um órgão do governo federal, né, que ele faz esse tipo de trabalho, que auxilia o combate ao desmate e aponta as tendências de destruição. A imagem, é claro que são vários cálculos, são cálculos mais avançados, né, programas, softwares mais avançados, mas um dos recursos que eles trazem seria isso aqui, ó, uma foto, por exemplo, que mostra, né, o site do INPE com a visualização do desmatamento acumulado em amarelo na Amazônia. Então, essa parte amarela, essa parte de amarelo aqui todinha, ó, ela é tudo desmatamento acumulado, ó. Tá? Então, se você pegar aqui, você vai observar que essa área, aí eles têm toda uma tecnologia para mostrar que onde ficou amarelo, você tem a parte que foi desmatada, né? Então, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele tem um sistema de monitoramento chamado DETER, que faz esse tipo de monitoramento para o governo federal. Tá? Isso é muito importante porque, diante dos dados, das informações, o governo federal ele tem que tomar certas providências, tomar certas políticas públicas para conter, né, esse desmatamento na Amazônia. E diante dessa gravidade, da situação toda que a gente está vivendo, eu vou mostrar para vocês aqui uma reportagem rapidinho sobre essa questão do desmatamento que eu achei muito interessante e que faz parte também da nossa aula introdutória aqui, tá? Só um minutinho. Um estudo da ONG Amazon concluiu que a Amazônia teve a maior taxa de desmatamento dos últimos 10 anos para o mês de abril. O sistema de monitoramento do Amazon registrou 529 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia em abril. A área destruída é maior que a da cidade de Porto Alegre, um aumento de 171% em relação a abril do ano passado. A derrubada ocorreu principalmente nos estados do Pará, em Mato Grosso, Rondônia e no Amazonas. A maior parte do desmatamento foi em áreas privadas ou em estágio de posse. O corte da floresta também atingiu unidades de conservação, assentamentos e terras indígenas. Segundo o Amazon, muitas derrubadas podem estar sendo realizadas por supostos proprietários que fizeram o cadastro ambiental rural. O CAR é um documento autodeclaratório com informações sobre área e tipo de atividade rural, mas não é um título de terra e precisa de validação dos órgãos ambientais e de regularização fundiária. De acordo com esse pesquisador, existem cadastros, por exemplo, em áreas não autorizadas, como terras indígenas e unidades de conservação, o que é considerado grilagem. 95% desses alertas que são gerados por vários sistemas no Brasil não têm autorização. Então não basta estar apenas cadastrado no CAR. De alguma forma, ele tem servido
para uma tentativa de legalizar, primeiro ocupar áreas públicas e tentar legalizar a titulação dessas áreas. O desmatamento provocado por quem invade áreas protegidas também pode trazer riscos à saúde dos povos mais vulneráveis, como ribeirinhos, extrativistas e os índios. Em 2 das terras indígenas mais desmatadas em abril, segundo o Amazon, existem casos do novo coronavírus. Segundo ambientalistas, as terras indígenas Raposa Serra do Sol e Yanomami, entre Roraima e Amazonas, são alvo de garimpeiros ilegais. Nas 2 regiões, há 44 casos confirmados da Covid-19 e 2 mortes, segundo o relatório do Ministério da Saúde. De janeiro a abril deste ano, o desmatamento na Amazônia aumentou 81% em relação ao mesmo período em 2019. A tendência, segundo o Amazon, é de que a destruição da floresta seja ainda maior que a registrada no ano passado. O Conselho Nacional da Amazônia Legal não se manifestou até o momento. A Secretaria de Meio Ambiente do Pará declarou que 66% do desmatamento registrado no estado em abril ocorreram em áreas federais e que reforçou a fiscalização com o apoio do Exército. O governo de Mato Grosso afirmou que tem a maior equipe de fiscalização dos últimos anos e que vai autuar todo o desmatamento ilegal. A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia afirmou que iniciou a 2ª fase da Operação Verde Brasil em parceria com o Exército para combater queimadas e crimes ambientais. O governo do Amazonas disse que antecipou o plano de ação de combate às queimadas e desmatamento ilegal, que a maior parte dos alertas está concentrada em áreas federais, em área federal, e que essas áreas serão prioridade na atuação dos fiscais ambientais. Muito bem, vocês perceberam na reportagem, né, que o sistema que monitorou aqueles dados ali da reportagem já não foi mais o DETER, foi o tal do Amazon. Depois vocês voltem lá, que ele menciona esses nomes lá várias vezes, né? O Amazon é outro sistema de monitoramento via satélite, ok? E a medida de área que foi colocada lá foi em quilômetros quadrados. Eu acho que vocês perceberam isso também. Qualquer coisa, voltem e olhem novamente. Mas essa questão do desmatamento, né, das queimadas na Amazônia, se tornou um caso muito delicado hoje no país, né? É uma situação que atinge a todos, na parte econômica, a parte social, né? E aí, para a gente aprofundar mais alguns dados, algumas informações, eu trouxe essa reportagem da revista Veja aqui. Eu vou ler junto com vocês aqui, tá? E preste atenção nos dados, que às vezes isso aí vai fazer parte das atividades que a gente vai fazer. Imagens de satélite mostram queimadas na Amazônia. Projeto que faz o monitoramento do desmatamento da floresta amazônica identificou grandes focos de calor no Mato Grosso. Então aqui está uma foto, né, uma imagem do desmatamento do satélite. E aqui nós temos o projeto de monitoramento da Amazônia Andina, ou seja, aqui a sigla em inglês é MAP, né? Projeto de monitoramento da Amazônia Andina. Iniciada a iniciativa da ONG americana Amazon Conservation, ok, você tem uma ONG americana fazendo esse trabalho de monitoramento, né? Faz análises em tempo real do desmatamento e das queimadas na floresta amazônica. No dia 28 de maio, isso aqui é em junho, tá, gente? No mês de junho. Dia 28 de maio, o MAP identificou a primeira grande queimada na Amazônia, no estado do Mato Grosso, em uma área de 357 hectares. Olha, gente, olha a medida também que é colocada aqui, hectares, tá? Importante a gente ir observando esses dados, como é que se mede a área. Na reportagem anterior nós vimos que é em quilômetros quadrados, que eles fizeram a medição, aqui já é em hectares. E tem como transformar isso aqui para unidade de metros quadrados. Que foi desmatada em julho de 2019. Desde então, o projeto encontrou outros 12 eventos de focos de calor intensos, todos no Mato Grosso. Ok? A última queimada identificada pelo satélite ocorreu no dia 29 de junho em uma área de 587 hectares e que foi desmatada em 2019. Os pesquisadores consideram como recém-desmatadas as áreas que foram abertas entre 2018 e 2020. O grupo faz as análises com as imagens do satélite Sentinel, olha o satélite, o nome dele, né? Da Agência Espacial Europeia. Então agora isso aqui já não é mais satélites,
né, brasileiros, né, são satélites europeus. E da Planet, empresa fornecedora de imagens de satélite. Ok. Para definir o que seriam as grandes queimadas, olha como é que eles definem grandes queimadas. O sistema detecta altos níveis de aerossóis, isso já faz parte da química, né? A suspensão de partículas que são liberadas com fogo. Então, aerossóis é isso aí. São partículas que são liberadas com a queimada, né? E dados do solo como anomalias de calor. Então, o solo, quando estiver com alta temperatura, você também considera como uma grande queimada. De acordo com o pesquisador e diretor do MAAP, Matt Finner, quando há muita biomassa, a geração de aerossóis é maior. É uma forma poderosa de selecionar entre as centenas e milhares de alertas de fogo por queimadas tradicionais e focar somente nos casos em que realmente há grande volume de biomassa. Então eles têm um critério deles, né, de fazer esse controle através de observação de satélites. No ano passado, o projeto identificou que a maior parte das queimadas ocorreu em áreas recém-desmatadas. Então você acaba de desmatar e logo em seguida você vai fazer a queimada. O que não caracterizaria um incêndio florestal acidental, ou seja, ela é intencional. Podemos buscar as áreas de médio a grande porte, que foram devastadas recentemente, e incluí-las como locais em potencial para queimar neste ano. Deu certo. Já localizamos 12 grandes queimadas com essa estratégia. Então eles têm uma fórmula técnica, né, de buscar essas grandes queimadas, que a gente acabou de mencionar. Com a disponibilidade dos dados, a ideia é fazer uma parceria com a ONG brasileira Instituto Centro Vida. Olha só, uma ONG brasileira que tanto a gente critica, mas a gente sabe que em todos os meios, né, existem a parte que é boa, a parte que produz e a parte que é ruim, que não produz. E aqui no Brasil, né, como qualquer outro lugar, tem ONGs muito sérias, né, que ajudam muito nessa questão do meio ambiente. Então a ONG brasileira Instituto Centro de Vida, que atua no Mato Grosso. A parceria ainda está sendo desenvolvida, mas o objetivo é usar alertas do MAP para análises, publicações e capacitações de representantes indígenas e do próprio Ministério Público. Então eles querem pegar representações dos indígenas, porque são as áreas, uma das áreas que estão sendo queimadas e desmatadas são áreas de reservas indígenas, né? Protegidas por lei, inclusive. Então ali eles querem fazer essa parceria com representantes dos índios e com o Ministério Público. As informações permitiriam atuar mais rapidamente e de forma mais precisa. A expectativa é que o trabalho em conjunto reduza o número de queimadas, né? Entre janeiro e 1º de julho deste ano, o Mato Grosso registrou 6.775 focos de calor, 5% a mais do que o total do mesmo período do ano passado, com 6.450 alertas. O balanço de junho neste ano representou o maior número de queimadas na Amazônia desde 2007. Foram 2.248 alertas no bioma. Muito bem. Vocês viram que essa reportagem trouxe algumas informações, né? Aqui o número de focos queimados, os critérios que eles utilizam através do satélite para verificar se a queimada é de grande extensão ou não, né? E quem são os grandes prejudicados aqui, no caso, seriam principalmente as áreas indígenas, né, e aqueles que estão lutando por posse de terras. Pessoal, a gente, para finalizar aqui, eu trouxe um gráfico mostrando a evolução do desmatamento na Amazônia. Olha só. Evolução do desmatamento na Amazônia. O gráfico aqui, ele mostra... Você vê que esse eixo vertical aqui, ele está em quilômetros quadrados. Mostra a extensão da queimada, né? E esse eixo horizontal, esse que está aqui, ó, ele mostra os meses. Outra coisa, esse gráfico, perceba que ele tem um gráfico que é preto. Esse gráfico preto, ele vai de agosto de 2017 até julho de 2018. E o vermelho, ele vai de agosto de 2018 até julho de 2019, ok? Então, se vocês perceberem aqui, deixa eu só mudar aqui mudar a cor da caneta para ficar destacado, tá?
Deixa eu pegar aqui o azul. Então, se vocês repararem aqui, ó, no mês de agosto de 2018, nós tínhamos 545 quilômetros quadrados de queimadas, né? E aqui em agosto de 2017, nós tínhamos 182 quilômetros quadrados de queimadas na Amazônia. Então perceba que de um ano para o outro houve grande aumento aí, né? De um ano para o outro. E aí vai passando os meses, cada pontinho desse corresponde a um mês, né? De cada ano. No final aqui, se vocês repararem, ó, em julho de 2019, nós tínhamos 1.287 quilômetros quadrados de matas queimadas, né, de áreas queimadas. E aqui de 2018, julho de 2018, 777. Então vocês percebam que esses gráficos mostrou a tendência de um aumento na área de queimadas do período de 2018 a 2019, né? Em 2020 me parece que os dados também continuaram aumentando. Mas aqui eu só fiz essa análise dos gráficos para mostrar para vocês, né, como é que a gente interpreta esse gráfico, como é que a gente analisaria esse gráfico, né? Porque isso vai te ajudar depois a pensar em algumas situações. Todo gráfico ele tem que ter uma fonte, tá, galera? Então se você olhar aqui, ó, a fonte é o Amazon, tá? A parte esse sistema de satélites, que não é o DETER é do INPE, né? Esse aqui é do Amazon, que faz o monitoramento por imagens, ok? Então é isso, a ideia, nós trouxemos aqui para vocês uma aplicação, né? Onde que a gente entende áreas aplicadas no cotidiano, né? Vimos lá na parte de obras, na parte de arquitetura, né? Na parte de monitoramento de grandes extensões de terra, como na Amazônia, que nós falamos um pouquinho das queimadas. E então, diante dessa configuração que a gente deu inicial aqui, eu vou deixar para vocês uma atividade postada, tá? Mas essa atividade ela vai ser baseada em pesquisas da parte de vocês, é bem simplesinho, mas para a gente ratificar e fortalecer a parte da ideia de áreas de superfície, tá bom? Então agradeço, muito obrigado. Mais adiante a gente vai continuar esse conteúdo aqui com vocês, tá ok? Um abraço.